A gente está aqui para servir. Nada na vida pode ser feito sem propósito. E no propósito da nutrição na minha vida é servir as pessoas. Muitas das vezes não é nem na alimentação em si, mas através dela cessar uma dor, porque, como eu repito, a alimentação é totalmente emocional. Tá feliz, come. Tá triste, come. Tá nervoso, come. Tudo vai levar a 3 gatilhos: alimentação, drogas ou sexo. São os 3 gatilhos para você dissolver um pouco de uma dor. A gente teve uma mudança comportamental muito grande, tá? Talvez nós estivemos saindo de uma geração onde o cigarro, onde o álcool era prevalente, principalmente na parte da adolescência, e agora a gente está indo para um outro extremo, que é a busca pela estética incessantemente. Então a gente saiu de um extremo, de um estilo de vida onde era festa, onde era cigarro, onde era álcool, e agora a gente está querendo ir para um outro extremo onde as pessoas buscam o corpo perfeito o tempo todo. Só que a gente acaba entrando num problema que, para você alcançar esse corpo perfeito, muitas das vezes você tem que se expor a riscos maiores, né? Por exemplo, como o uso de anabolizante, enfim, e até o uso de outras substâncias também. Isso é perigoso, cara. Nutrição de precisão e fisiculturismo de alto nível. O que você precisa saber sobre dieta, treino e alimentação? No episódio de hoje, eu trouxe 2 convidados especialistas: nutrição e, claro, fisiculturismo. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio sobre nutrição, alimentação, dieta, treino e, claro, eu trouxe 2 especialistas. Vinícius, conhecido como Vini Grilo. Aí, Que honra, irmão. O programa tá pequeno para você, hein? E também nosso atleta nutricionista Alex Teixeira. Que honra, irmão. É um prazer estar aqui. Agenda estourada, mas você tirou hoje esse tempo pro Metanoia Cast. Ah, quem dera. Prazer imenso estar aqui com você hoje para poder a gente fazer esse episódio. Tô muito feliz. A gente é host, né, de podcast, mas por mais que já estejamos acostumados com isso aqui, é um pouco mais difícil estar do lado de cá sendo entrevistado, né? Geralmente a gente é um entrevistador, né, Vini? É mais fácil, né? Muito mais fácil, lá é né? mais fácil. E o podcast de vocês, né, diga-se de passagem, além do Shape, é um podcast também que eu vejo que está fazendo grande diferença na atualidade. Eu vejo que vocês trazem muita informação de qualidade, né? Conscientização, que é o mais importante, até porque a gente vive numa era de disseminação de conhecimento. E eu acredito também que o canal de vocês tem o mesmo objetivo, né? Nutrição, alimentação, dieta e o principal, conscientização. Quanto tempo vocês já estão com esse canal do Além do Shape? Cara, o canal é recente. Ele não tem muito tempo. Essa ideia surgiu num treino, né, Vini? A gente estava treinando e nós fomos convidados para um outro podcast. E aí, nesse podcast, nós saímos de lá. Por que não o nosso? E aí dali a gente começou a botar pra frente. Certo dia a gente sentou pra tomar um café, decidimos o nome Além do Shape Podcast, porque quando as pessoas olham pra gente, as pessoas associam muito só ao nosso físico. Sim. E obviamente que a gente é muito mais do que isso. Então o Além do Shape, ele engloba muita coisa. Não só o shape, não só o físico, mas a gente fala sobre comportamento, sobre mente, a gente fala sobre saúde, a gente fala sobre qualidade de vida. A gente aborda realmente tudo aquilo que é necessário para que você tenha um bom shape, mas dentro de todo esse ecossistema. Sensacional. Inclusive, não é só achismo. Vocês são nutricionistas especializados, né? Sim. O Alex Teixeira já competiu em São Paulo, né? Tem uma vida sim. De respeito no esporte, não só por prática, mas também com teoria, né? A gente não tá aqui para falar por falar. É técnica, é faculdade, cursos técnicos, palestras e vivência. Assim também como o nosso amigo Vinícius, eu vou chamar de Vinícius Grilo ou Vini? Pode chamar de Vini. Vini? Uhum. O Vini também faz um trabalho sensacional nas redes sociais, te acompanho. Mas antes de nós prosseguirmos, né? Porque o programa é bem dinâmico, quem é Alex Teixeira? Geralmente, quando a gente vai falar sobre si mesmo, a gente ou costuma relacionar o que a gente é como profissão, né? Ou como aquilo que a gente mais gosta de fazer. Eu diria que eu não sou só um nutricionista, eu não sou só um atleta, né? Eu sou um bom filho, um bom marido, um bom amigo. E todas essas outras qualidades profissionais, atleta, empresário, são subqualidades que eu tenho. Então, eu entrei na vida de atleta muito cedo, né? Comecei a treinar muito cedo ali. Entrei na academia com 14 anos de idade. E
por alguns outros motivos que se eu fosse contar aqui, a gente ia ficar aqui horas, né? Mas teve um motivo, teve uma ação para que eu pudesse entrar nesse caminho aí. E comecei a competir bem cedo, com 17 anos eu já estava no palco. Aos 21 eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, estar participando de um projeto da Max Titânio. E hoje eu estou fazendo basicamente assim 9 anos aproximadamente de minha carreira como atleta. Sou formado há 3 anos como nutricionista, clínico, comportamental, esportivo. E, bom, acho que é isso. Só 1%, Resumido, né? Só 1%, né? Parabéns. E Vini Grilo também, pô. Adsumos! Adsumos. Sempre? Sempre. Então, assim, comecei minha carreira fora do Rio de Janeiro, no interior. Cheguei ao Rio de Janeiro sendo militar, entendeu? E como militar, assim, tudo que eu trago pra minha vida hoje, eu sempre vou falar, nunca vou reclamar de onde eu passei da Marinha, porque me moldou como ser humano e como homem. Então, com 15 anos, minha filha nasceu, então eu tive que amadurecer muito rápido. Então, hoje a base que eu tenho hoje é totalmente militar. E dentro da Marinha, me interessei pela essa área de nutrição, mas primeiramente pela educação física. Formando nas duas áreas, comecei a atuar. Tive um tempo como atleta, se eu não me engano, 2009 a 2013 e 2014. Aí tive que ir para fora do Brasil para trabalhar como militar. Então lá abriu muito a minha mente, que eu vi que realmente, por mais que eu gostasse de ser atleta, a minha vocação, meu propósito era ajudar pessoas. Mas como? Entendeu? Então, através da nutrição e educação física, eu me encontrei. Hoje em dia, assim, só virei empresário, larguei a vida militar, virei empresário, tenho a minha clínica junto com a minha esposa. Sou muito feliz com o que eu faço, assim, trabalho demais, assim como o Alex. A gente tá numa fase que a gente tá crescendo muito. E, assim, não satisfeito, a gente montou o podcast, né? Como se tivesse tempo, mas é uma coisa que a gente também montou com o intuito de ajudar. Não tem fins lucrativos, é sempre com cunho informativo. E assim a gente vai levando a vida, buscando sempre melhorar como ser humano, como pessoa, porque eu acho que a maior escola que eu tenho hoje é o podcast, porque eu aprendo com cada convidado que senta aqui. Exatamente. E cada paciente que passa, cara, eu sempre procuro agregar uma coisa, igual eu falo, pelo menos 20% da minha consulta eu quero aprender. Então eu faço minha consulta e roubo um pouquinho de experiência. E assim eu vou levando a vida. Tudo começa eu ressalto isso no canal, tudo começa no servir. Sim. Propósito de vida, quando você descobre o seu propósito, né? Um homem ou uma pessoa sem propósito é como um sino sem um badalo. O Wallace escocês, essa daqui eu sempre replico, né? O Alex Teixeira, Vini Grilo, especialistas na área, fazem a diferença aqui em Nova Iguaçu, são referências, né? As pessoas te procuram muito, né? Mas quando um paciente chega para você, eles querem mais saúde, ele quer mais... Porque a pessoa às vezes quer mais estética, né? Sim. Mas quando você começou a estudar nutrição, o que você aprendeu que você... Pô, Thiago, hoje eu olho a nutrição de uma forma extremamente diferente de uma pessoa, né, comum. Sim. Cada alimento, cada tipo de função do alimento. O que a nutrição te ensinou? A nutrição me ensinou a ser mais humano, tá? Porque eu sempre tive um comportamento muito robotizado pela vida de atleta, que eu precisei começar muito cedo pela minha escolha. E por eu ter esse tipo de comportamento, eu achava que as pessoas também deveriam ter. E a forma como eu me portava, eu achava que as pessoas também deveriam se portar. A forma como eu encarava as coisas, eu também achava que as pessoas deveriam encarar. Então, não tô dizendo que para mim as coisas eram sempre fáceis, mas a minha forma de lidar era muito diferente. O que tivesse que fazer, eu fazia. Da forma que tivesse que fazer, eu fazia. Eu não tinha desculpas e problema nenhum em fazer o que precisava ser feito. E com isso eu construí uma linha de pensamento de que as pessoas também deveriam ser assim. Então, quando eu comecei a nutrição, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, quando eu comecei a ouvir e principalmente me colocar no lugar delas, eu entendi que as pessoas não eram obrigadas a ser como eu. Então, o que a nutrição me ensinou foi ter empatia. Foi me colocar no lugar do outro, enxergar além da minha própria lente. Acho que basicamente foi o maior aprendizado que eu tive com a nutrição. Sensacional, isso é sabedoria. E a gente desenvolve sabedoria no processo, né? Por exemplo, você um ser humano, um atleta, né? Fisiculturista, nutricionista, você vê que cada fase da nossa vida nos molda para um tempo, nos prepara para um tempo. Então, a gente, na neurociência, fala neuroplasticidade, né? Devido a novos comportamentos, novas pessoas, novos lugares, livros, palestras, experiências, a gente tem neuroplasticidade. É o que acontece, você chegou numa fase da sua vida que você começou a olhar de outra forma. Porque a gente em desenvolvimento é assim, né? Vini Grilo também, né? Claro, nutrição entrou na sua vida. Por que a nutrição?
Cara, a nutrição é porque foi complementar ao que eu já fazia como educador físico. Então, como educador físico, por vezes, eu fazia todo o trabalho de nutricionista, mas dependia de alguém para assinar por mim, por não ser formado. Só que nesse meio termo de querer buscar a formação, eu fui conhecendo outras áreas da nutrição que eu me interessei mais, que é a nutrição comportamental. Então, a gente passa, igual o Alex falou, a gente é criado e moldado como um robô. Então, é começar a ver o ser humano como uma realidade que ninguém vai acordar, por exemplo, 4h30 da manhã, todo dia, para fazer, para não reclamar que não tem tempo. E através da nutrição, eu comecei a observar que a nutrição nada mais é do que a melhor maneira de eu acessar, às vezes, uma dor de um paciente. Porque comer é totalmente emocional. Então, se alguém está comendo de maneira desenfreada, cria aquele padrão alimentar, ele está escondendo, na verdade, alguma dor, que muitas das vezes você não consegue acessar. Então, eu me via como linha de frente, tanto no personal como no nutricionista, para acessar aquela dor, lógico, depois indicando para o psicólogo, mas criar aquele vínculo com o paciente para entender, igual você falou no início do podcast. A gente está aqui para servir. Nada na vida pode ser feito sem propósito. E no propósito da nutrição na minha vida é servir as pessoas. Muitas das vezes não é nem na alimentação em si, mas através dela acessar uma dor, porque, como eu repito, a alimentação é totalmente emocional. Tá feliz, come. Tá triste, come. Tá nervoso, come. Tudo vai levar a 3 gatilhos: alimentação, drogas ou sexo. São os 3 gatilhos para você dissolver um pouco de uma dor. Então, praticamente, na minha vida foi isso. E hoje, assim, com todo esse tempo de atuação, eu não consigo nem me enquadrar qual especialidade eu gosto mais. Porque, no final das contas, tudo termina no ser humano que está na tua frente ali. Então, é ele que vai ditar a consulta. Parabéns, eu vou te falar, isso aí é de extrema importância, tu ter esse olhar clínico, Sim. empático, igual você falou sobre empatia, que é um instrumento invisível, né? Porque, claro, né, o trabalhador é digno do seu salário, mas o propósito mesmo, quando você começa a entender o servir, o objetivo mesmo é ajudar aquela pessoa, transformar a vida daquela pessoa, né? Claro que quando vocês tiveram essa ideia, vocês estão unindo experiências, né? Experiências individuais, tanto que vocês têm um podcast além do shape. Não é só shape, a pessoa olha pro cara shapeado, né? Mas e o que ele faz nos bastidores? Então vocês unem isso na clínica de vocês, Sim, é isso também? A gente conseguiu quebrar muito bem esse estereótipo, né? Porque não adianta, as pessoas são muito visuais e às vezes a gente nem precisa abrir a boca, as pessoas já interpretam aquilo que ela deseja sobre a gente, sem sequer conhecer às vezes. Então é muito esperado que... principalmente pela questão do preconceito que se tinha com o cara que era muito musculoso, que gostava muito de academia, que era tirado como burro, como ignorante, como drogado. Então, a gente conseguiu quebrar esse tipo de paradigma e estereótipo quando a pessoa senta na nossa frente e a gente simplesmente abre a boca para poder falar, entendeu? A pessoa vê que nós somos pessoas bem gabaritadas, que nós somos pessoas que estudam, somos pessoas bem informadas, principalmente educadas. Que era assim, as pessoas esperam que a gente... Um paradigma que a gente quebra muito, né? Tanto eu quanto ele. As pessoas chegam às vezes no consultório ou nos abordam e acham que vão conseguir arrancar informações, por exemplo, sobre hormônio com a gente. Sim. E simplesmente não consegue. Isso é uma ignorância também, né? Sim, não consegue. Claro, a gente respeita entendeu? muito assim. Sim, obviamente, a gente não tem como esconder ou ser hipócrita o suficiente para poder dizer que a gente não faz utilização, tá? Ninguém aqui vai trabalhar com esse tipo de hipocrisia, não. Mas não significa que a gente seja aquilo ali. Sabe? Sim, aquilo ali faz certeza. apenas parte de todo um ecossistema que a gente tem por trás para ser quem nós somos. E isso vem junto com decisões também. Sim. Né? Eu sempre costumo falar para as pessoas que eu só decidi entrar para essa vida, para ter esse lifestyle, porque eu decidi me tornar um atleta. Mas antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer escolha, eu tive toda uma análise ali da minha vida, se era isso que eu realmente queria. Então, esse tipo de abordagem que a gente consegue trazer para as pessoas, tem muita gente que senta no consultório, traz muita coisa fora da realidade, sempre tenta trazer esse nível de clareza. As meninas hoje, por conta da rede social, tem muito essa questão de comparação, Exatamente. trazem físicos, ideias já na cabeça, que às vezes eu pergunto, você acha que isso realmente cabe na sua realidade? Você acha que essa pessoa aqui que você está me mostrando levanta às 6 da manhã para pegar o japeri? Igual você É outro pega. contexto, né? De É vida. outro contexto. Então, quando as pessoas sentam ali, a gente consegue trazer esse nível de clareza para as pessoas, a gente consegue quebrar isso. O podcast também foi com esse intuito, entendeu? Aqui em Nova Iguaçu nós não tínhamos nenhum podcast com essa proposta, voltada para a área da saúde, voltada para mentalidade, comportamento. Então a gente achou muito legal essa ideia e a gente vem recebendo feedback muito bom, né, gente? Pelo podcast. Todo mundo tem gostado bastante.
Ah, sim. Até pede, né, pra galera que assiste, porque assim, o feedback é muito bom, mas o brasileiro tem uma preguiça que é incutida ali de chegar ali, compartilhar, de seguir. E assim, uma maior aprender também, né? E o maior incentivo que a gente tem hoje é isso. Pra quem vive de podcast, a gente tem maior incentivo pra isso. Mas o feedback na rua é muito gratificante, igual o Alex falou, é quebra de paradigmas. Quando você vê dois caras desse tamanho fazendo podcast, quem vai falar? Só de hormônio, só de hormônio. Nossa, Cara, de quantos podcasts a gente fez, quanto que a gente falou de hormônio? Poucas vezes. Pouquíssimas vezes. Poucas vezes. Pouquíssimas vezes. Porque a ideia é informar. E assim, o legal é que se você aprendesse com o erro dos outros. Só que, infelizmente, o ser humano, ele é a cabeça dura, ele quer aprender com os próprios erros. Infelizmente. Mesmo com informação. Né? Exatamente. Mas assim, isso não exime a gente da responsabilidade de informar. Eu acho que ninguém é melhor do que a gente para ter autoridade de falar do assunto, não só na área literária, como na prática, né? Porque uma anda ao lado da outra, mas se tiver que escolher, não que seja uma opção, mas a prática eu acho que fala um pouco mais alto. Infelizmente a gente aprendeu às vezes errando, entendeu? Como se você for parar para ver hoje, muitos estudos que tem hoje na ciência foram através de coisas que bodybuilding já fazia anos atrás. Entendeu? Todo estudo nasce de uma curiosidade. Curiosidade da onde? De bodybuilding. Que tanto que hoje tu vê pessoas, isso daí agora está sendo estudado, replicado e tem viés e tal. Quando tu vai ver, já foi feito lá atrás. Então, por que não informar a galera? Tem que informar, né? É uma voz. Vocês são vozes na atualidade. Sim. Exemplos também, né? Autoridade no assunto. Sim. E essa ideia que você teve aí? Começou na academia. A questão da ideia do podcast do Além do Shape. Sim. Meu também, o Metanoia, rapidinho. Eu tava lá na Oscar Freire, em São Paulo. Eu dentro da viatura, dentro do meu trabalho, eu sempre via os podcasts. Eu falei, poxa, queria ter o meu também. Aí quando eu fui convidado lá no Podcrebs, é a mesma sensação. Quando eu fui entrevistado, por que não o meu? E foi assim que começou. E como é que foi? Você estava no cardio? Como é que foi lá o Além do Shape? Cara, na verdade foi... Nós estávamos treinando, o Vini recebeu um convite para um podcast. Bacana, cara. E aí o Vini falou... Vocês querem ir? Estávamos com mais uma outra pessoa, vocês querem ir? Eu falei, vamos. Aí nós fomos esse podcast lá, e aí gravamos o podcast lá, foi ótimo. Inclusive, pode citar o nome do podcast à vontade, fica à vontade. O Orocast lá, né? Um abraço pra ele aí. Um abraço pra ele aí, que abriu portas pra gente estar podendo levar um pouco de informação, né? Enfim. E aí, na volta, dentro do carro, todo mundo voltou meio quieto. Sabe? Meio pensativo, assim. Você foi bem? Teve esse pensamento? Assim, pô, será que eu fui bem? Será que eu falei? Porque o primeiro momento que tu chega num podcast, o teu emocional, a nossa mente quer nos proteger. Como é que foi a sensação? Não era o meu primeiro podcast. Era o segundo já? Não, já tinha ido em outros podcasts já. Tu era o teu primeiro, Vini, não? Não, ele também não. Então você já tá antigo, Só que foi justamente nesse dia que surgiu a vontade, assim, que maneiro, e parece que uniu junto com a necessidade de ter aquilo ali, já que não tinha nada parecido com isso aqui, entendeu? E aí a gente... Por que não? Vamos. Cara, e parece que as coisas realmente acontecem do jeito que é pra acontecer, porque a partir daquela ideia que a gente teve ali, eu falei assim, beleza, agora a gente tem uma vontade, né? Como é que a gente faz pra tirar isso do papel? Maravilha. O que a gente precisa encontrar primeiro? Um estúdio. Falei, cara, eu não conheço nenhum estúdio em Nova Iguaçu. Chegou um patrocinador lá rapidinho, né? Falei, não conheço nenhum estúdio em Nova Iguaçu que tenha estrutura pra poder comportar um podcast. E aí, talvez, se a gente for montar um estúdio, vai ficar um custo bem alto e tal. Eu falei, não, beleza. Tá. Cara, no outro dia, eu tô passando no story do Instagram. É igual eu. Apareceu o estúdio aqui do Marcelo. Marcelinho já tava voando, já aí quietinho. Falei, cara, não é possível. É coisa de Deus. Na hora eu printei, mandei pra ele. Falei, cara, olha aqui, já achei o estúdio e tal. Vamos fazer uma reunião. Fizemos uma reunião. Que bacana. Foi. Parabéns, cara. Parabéns. Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. A Provis Benefícios. Proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, a Provis Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidades? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. E aí, Vini? Tráfico pago tá funcionando, né, Marcelo?
E aí, Vini, também, ele te chamou, vambora, e aí, vamos tomar decisão. Cara, eu sempre gostei dessa área da comunicação, só não me comunico bem. Como assim, não? Cara, eu não... Eu te acompanho lá, tu sabe. Então, cara, deixa eu te dizer assim, eu sempre sou muito, muito crítico com as coisas que eu falo. Tanto que assim, a gente debate muito essa questão de a gente ter uma bagagem muito boa, cultural, só que ele mais do que eu, já deu uma disparada na frente, mas na hora que eu vou gravar, eu fico meio assim. Tanto que o primeiro episódio foi horrível, cara. Foi eu e ele, a gente não tinha convidado, foi a gente entrevistando a gente mesmo, depois a gente vê assim e fala assim, caraca... A gente é muito crítico. É louco demais. Mas sabe o que é bom, ô Vini? Por isso que eu gosto de ressaltar isso. Você começa a ver o teu primeiro episódio, depois tu vê o 30º, tu vê a evolução. Não, a evolução é Pô, a Bíblia fala pra gente não desprezar os pequenos começos, não, cara. sim. Tudo começa, né? E assim, esse podcast já tinha sido chamado já em vários podcasts, e nesse me deu um estalo, eu falei, cara, o Alex é um cara muito bom, cara, só que ele é um cara que é muito fechado, mano. O cara é muito fechado, tem que dar um jeito de dar um levante. Aí eu falei pro cara que ele tinha me convidado, eu falei, cara, posso levar um camarada amigo meu? Ele, pode. Aí ele foi. Sensacional, mano. Pô, ali ele ainda ficou tranquilo, né? Tu não ficou tão Não, nervoso, foi tranquilo. Pô, depois disso, cara, fiquei tranquilo, porque assim, eu sou o seguinte, conhecimento tá à mão de todos, mas o interessante é como que se passa esse conhecimento, porque ele permite a interpretação. E nada melhor do que a gente passar um conhecimento de maneira mais fluida, mais tranquila. Então, pô, em Nova Iguaçu não tinha nada que falava sobre isso. Quando você vai falar sobre hormônio, falar sobre treino, falar sobre dieta, falar sobre isso, ficava muito solto em viés de academia. Às vezes a pessoa sem informação ganhava espaço porque ele era um bom comunicador. Falei, Falou cara, tudo, se cara. a gente tem um conhecimento e falta só a comunicação, cara, vamos botar os caras. O máximo que o não a gente tem. Então a gente vai buscar o sim. E o medo de arriscar impede a gente de evoluir. De fato. E a gente começou, cara. Começou assim, e o feedback tá sendo bom. Por quê? Sensacional. Porque a ideia é estar sempre somando positivamente na vida de alguém. E, cara, daí diante foi só ladeira acima, né? Parabéns, porque todo mundo que vai começar um projeto, vem o medo, insegurança, né? Ajustes emocionais. Pô, como é que eu vou me sair? O que eu vou fazer? Pauta? Inclusive, né? Uma pergunta boa. E as pautas? E vocês vão no improviso? Porque tem a preparação. Porque é bom, assim, essa dinamicidade, né? Totalmente improvisado. Já tentamos, né? Já tentamos trabalhar com caderninho pauta. e tal, mas não dá. Não, às vezes eu já trouxe algumas vezes o caderninho ali, vou anotando, faço uma pré-anamnese ali do convidado, mas, cara, não adianta. A gente realmente torna o episódio de uma conversa. Maneiro. Como nós estamos fazendo aqui. Isso aí. Entendeu? Vira realmente ali uma resenha, tem os momentos muito sérios, em grande Sim. parte do tempo, mas tem as brincadeiras às vezes também. A gente sempre faz o máximo possível para poder deixar o convidado o mais confortável possível. E, cara, hoje parece que é normal pra gente. Fica meio que natural, né? O primeiro episódio, cara, só nós dois ali, o que a gente vai falar? Falar sobre si é muito difícil. Nossa. Você tem que ter ali um jogo de cintura muito grande, entendeu? Então, agora a gente tá indo mais tranquilo. Não, agora é tranquilo. Parece que a gente tá Agora batendo a nossa papo. preocupação é deixar o convidado tranquilo. Ah. Porque às vezes o cara é fantástico quando o cara chega aqui. Na E câmera, o nosso ali está fazendo ao vivo, a galera trava. O ao vivo é diferente. Aí fala, calma, tal. E no final todo mundo sai. Cara, foi mais tranquilo do que eu achava. Porque a ideia é essa. Aí sim, pô, a missão foi cumprida. Porque, cara, hoje em dia, alguém sentar hoje na televisão pra ver 2 horas de podcast, 1 hora e meia, é difícil. É difícil. Então tem que ser algo bem dinâmico, algo fácil de ser entendido, algo que não seja maçante. Então, assim, eu acho que o maior desafio é ali deixar o convidado mais à vontade. Às vezes você conduzir de maneira que o convidado consiga também desenvolver o assunto, que não seja não tão técnico, mas também não tão jogado. Perfeito. Então, tem que ter essa jogo de cintura. A gente tá aprendendo, a gente não fez curso, não. Vocês não dão já. Cara, era difícil. Um diamante, sei lá, Era difícil. né? Acho que não. Eu, pelo menos, tenho essa percepção sobre mim, tá? Eu acho que nós não somos comunicadores ruins. Eu acho que a gente desenvolveu esse tipo de personalidade devido ao lifestyle que a gente tinha. Perfeito. Entendeu? Exatamente. Então, depois de um tempo, né? Tem 2 anos que eu não compito. Depois que eu deixei um pouco essa personalidade de atleta de lado, eu percebi que eu era realmente um bom comunicador. E a única coisa que limitava era justamente a personalidade de atleta. Exato. A mentalidade da época também, né? É questão de fases, né? Por isso que tu vê no mundo o jovem, criança, adolescente e tal. Na nossa vida profissional, de
de estudos constantes, você vai tendo uma mentalidade a cada tempo, né? Sim. Por isso que é tempo para todas as coisas, né? Sim. Tempo da comunicação, o tempo do fuzileiro, o tempo da Força Aérea, e a gente vai... A vida é muito dinâmica nesse ponto, né? E nutrição, assim, os atletas, as pessoas que te procuram, né? Que eu já fiz até essa pergunta, mas no aspecto de querer o algo a mais. Pô, Thiago, eu quero... O pessoal quer usar, seja o recurso ergogênico, né? De forma bem vulgar, assim, que as pessoas... Eu não gosto nem de vulgarizar nada, mas falar, os anabolizantes matam, não. Essa ignorância, até onde vai essa ignorância das pessoas que não estudam, não se aprofundam num assunto? Cara, isso tá mudando, né? A gente hoje, acho que nunca em nenhuma época se falou tanto sobre utilização de recursos ergogênicos. Talvez nós nunca tivemos tantas informações dissipadas na internet como hoje. Então eu acho que alguém que se limita a entender é realmente por pura ignorância, porque a informação tá aí. E se você, às vezes, não consegue interpretar um artigo, às vezes você não consegue fazer uma boa leitura de um texto cientificamente, a informação também está aí através, por exemplo, do nosso podcast. A gente faz esse trabalho, a gente informa. Óbvio, nós não somos médicos, nós não temos autoridade de prescrever nada, nós não fazemos esse tipo de coisa, mas nós podemos informar, nós podemos orientar, porque a gente tem vivência e conhecimento suficiente para poder dissipar esse tipo de informação, e informação principalmente de qualidade. Por mais que tenha muita informação na internet hoje, a maioria das pessoas não sabe filtrar e trazer aquilo que realmente é importante para si. São muito radicais também, né? Exatamente. Na internet tem muita informação boa, mas se você também não souber filtrar, você acaba absorvendo muita coisa que não faz sentido para você. Hoje no meu consultório, cara, eu acho que devido à minha prática em si, muitas pessoas vêm ou já fazem utilização ou querem utilizar, mas eu sou completamente imparcial. Sempre deixo claro que eu não tenho autoridade para poder fazer prescrição. Eu posso orientar como profissional e como ser humano, sabendo dos riscos que cada coisa pode apresentar. E de fato, eu sempre faço indicação ao médico, sempre recomendo que as pessoas vão ao médico, porque eu sei o que pode acontecer. Perfeito. A gente teve uma mudança comportamental muito grande, tá? Talvez nós estivemos saindo de uma geração onde o cigarro, onde o álcool era prevalente, principalmente na parte da adolescência, e agora a gente está indo para um outro extremo, que é a busca pela estética incessantemente. Então a gente saiu de um extremo, de um estilo de vida onde era festa, onde era cigarro, onde era álcool, e agora a gente está querendo ir para um outro extremo, onde as pessoas buscam o corpo perfeito o tempo todo, só que a gente acaba entrando num problema que, para você alcançar esse corpo perfeito, muitas das vezes você tem que se expor a riscos maiores, né? Por exemplo, como o uso de anabolizante, enfim, e até o uso de outras substâncias também. Isso é perigoso, cara. Infelizmente isso é perigoso, né? A gente teve até um caso um pouco recente aí, né? Sobre um acontecimento com um jovem. Acho que as pessoas deveriam se informar mais sobre aquilo que elas querem fazer. Não é tão simples assim você fazer a utilização desses recursos. Se possível, sempre buscar um acompanhamento médico, tá? Sim. O único profissional que tem respaldo científico para poder falar sobre hormônios assim dessa forma ou prescrever é médico. E mesmo assim, em casos de reposição, em casos de necessidade, não propriamente para a performance. O Brasil ele não tem legalidade para isso. Sim, tá? Perfeitamente. E aí, Vini, também nessas questões que a gente está abordando aqui, né? Você como é especialista na área, nutrição, você quer a saúde sempre em primeiro lugar, até porque tu também é uma voz. Você tem observado essas diferenças nessa juventude que está chegando agora, que quer da noite pro dia também, que o jovem quer tudo para ontem, imediatista, né? Assim, o aumento teve, até porque eu acho que eu posso falar até um pouquinho mais com o Alex, porque, pô, eu sou velho, né? Então tenho um certo tempo a mais do que ele. Eu vim de uma era onde falar de hormônio era quase você estar falando sobre um tráfico de drogas. Não era tão abertamente assim. Tinha um preconceito, o acesso não era tão facilitado. Para você conseguir, era algo muito difícil de conseguir. E a palavra-chave de antes para agora é o medo. Perdeu-se o medo do uso. De tanto, só mostrar o lado bom, só mostrar os benefícios, porque assim, o hormônio é um remédio como outro qualquer e tem sua aplicabilidade. No Brasil, a aplicabilidade é só para cunho de hipogonadismo e alguns casos bem pontuais, como grandes queimados. Era usado muito tempo para pessoas portadoras do vírus da AIDS também, como Hemogenin, mas hoje, para fins estéticos, não é permitido.
mas também não vou ser hipócrita, todo mundo usa para fins estéticos. Então, o aumento que teve hoje, para mim, é um reflexo de uma sociedade imediatista, assim como o sucesso da caneta emagrecedora, que ainda continua, não é pelo efeito que ela traz, é pela responsabilidade que ela te tira. Porque se ela trouxesse o mesmo efeito, mas com a garantia que você deveria mudar seu estilo de vida, eu acho que não faria tanto sucesso. Então, assim como os análogos, o hormônio é a mesma coisa. Então, a procura no consultório, cara, é gigante. Hoje, se eu atendo 10 pacientes, 8 vão falar de hormônio comigo, também por causa da nossa imagem, e a gente brinca entre a gente que a gente é a maior desinfluência do uso de hormônio. Por quê? Porque a gente usa, a gente sabe os riscos que tem, os reais riscos, porque muita gente não sabe dos riscos reais, e a gente vê que na grande maioria dos casos não tem o porquê que a pessoa usar. Porque o básico, a base, a pessoa não tem. Então, a pessoa é iludida, massificada por diversas informações que está sempre trazendo benefício. Todo dia que ele abre o Instagram, é uma vida maravilhosa, que se porta com shape bonito, com dinheiro, com mulheres e tudo mais. Qual jovem que não quer isso? É uma ilusão também. É uma ilusão. Entendeu? Então, assim, hoje eu deixo bem claro, como o Alex deixa, nós não temos legalidade para prescrição, só que conhecimento está acesso de todos, e eu, como agente da saúde, eu sou obrigado e tenho um dever de informar. Parabéns, posicionamento. É como chegar o cara que usa cigarro, o médico falar, só vou te tratar se você parar de fumar. Putz, ele tá indo até você para ele parar de fumar. Exatamente. Então, pode ser que a minha informação desencoraje ele do uso. E se eu tiver que desencorajar, vou desencorajar. Porque só eu e a Alex está vendo no consultório o tanto de colaterais que passam desapercebidos silenciosamente que a galera não está levando. É sério, algo muito simples, que é a viscosidade sanguínea, onde parâmetro 49,50 já é algo alarmante. A galera chega com 60, 50 e não tem medo nenhum. Exatamente. E o pior ainda é quando passa pelo médico. E o pior ainda é quando passa pelo médico e o cara tá usando substância que não é permitida no Brasil. Então, assim, se for falar não de maneira hipócrita, tem muita coisa a ser colocada na mesa. Então, acho que é muito... Em vez de você ficar apontando um nutricionista, um educador físico que está orientando, tentando buscar o melhor, que o fim da saúde é o benefício do paciente e não, sim, outros viés que querem fazer, que é hype, não sei o que lá, a galera começaria a botar um pouco a mão na consciência. Então, infelizmente, o fato, eu não conhecia o atleta, eu não seguia, mas falaram muito bem do atleta, só que agora, assim, infelizmente ou felizmente, usar o caso para conscientizar, porque na saúde nós temos dois caminhos, ou pela compreensão, pela afinidade com o profissional, ou infelizmente pela política do medo. Exatamente. E pela política do medo, eu acho que, infelizmente, foi necessário uma morte, não uma pessoa ter morrido. Porque isso tem acontecido já por vários anos. Uma pessoa com influência ter morrido, para a galera começar a olhar com maior cuidado para isso. Exatamente. Entendeu? Então a proposta que eu trago no podcast, que foi passada pra gente, é conscientizar. Porque às vezes as mesmas palavras saindo da boca, por exemplo, de um Cariani da vida, não vai ser ouvida pela boca do Alex. Porque às vezes pessoas vão ter mais intimidade com o Alex. Então, se todo mundo focar a força em não acusar ou procurar o porquê que aconteceu, mas conscientizar, porque assim, acima de 18 anos, legalmente você é responsável. Mas será que realmente você é responsável acima de 18 anos? Exatamente. De forma não biológica, mas de forma emocional também, né? Maturidade. Exatamente. Então, assim, como o Alex tinha falado anteriormente, antes, com 17, com 15 anos, pô, jogando peão, jogando pipa, vendo Pokémon, porra. Hoje a galera tá... Pô, tinha moleque com 15 anos... Dando acesso a toda a informação, né, cara? Isso é um perigo maior do que eu com 35 anos, pô. Entendeu? Assim, a galera tá vindo forte. É legal o esporte, mas tá vindo forte como? Com que base? Com que base, né? Infelizmente, igual ele falou, o estilo de vida é pra todos. Democrático. O esporte é pra poucos. E a galera tá confundindo o estilo de vida com o esporte. E a todo custo é um redemoinho de besteira acontecendo. É o querer ser, não dar condição para ser e você querer mudar o tempo. Você nunca vai ver um campeão do Mr. Olímpia com menos de 32 anos. Os que tentaram ficaram no caminho. Exatamente. E hoje tu vê a galera com 22 anos querendo ir pro Olímpia para ser campeão. E chegando bem.
A qual custo? A qual custo? E esse Entendeu? aspecto que o Vini falou é importante porque eu só consigo relacionar ao quanto a rede social ela te acelera o tempo todo. Sim. É uma competição, né? Muitos casos inalcançável. Tem até a ditadura da beleza, de forma psicológica. Mulheres também, né? Homens. Cuidado. Porque a ditadura da beleza é o seguinte, a pessoa vê um Instagram do outro, fulano tá assim, fulano tá assado. Mas quem você é? Quem é você em essência? O que você faz por você? Porque cria esse perigo, né? De comparação, que é um regresso emocional. Sim. É o maior sabotador, eu acho, que existe hoje. Tá se perdendo a identidade, né, cara? É a rede social. As pessoas se comparam o tempo todo. Não entendem que tudo é processo. E que às vezes você tentar se colocar na realidade do outro é injusto pra você mesmo, sabe? E principalmente nesse ponto que a gente tá falando aqui agora, quando você se expõe a um certo tipo de visibilidade, como esse rapaz, ele se expôs, a presença que ele tinha, né? A cobrança, a pressão, todos esses aspectos fizeram para que ele tomasse essas decisões e esse tipo Muita de coisa envolvida, né, entendeu? Alex? Poucas pessoas falaram sobre isso, entendeu? Exato. Eu sei o que é lidar com pressão, tá? O período que eu passei lá em São Paulo, por exemplo, na Max Titânio, eu estava disposto a fazer aquilo que era necessário fazer, porque eu queria conseguir aquele contrato. Achava que aquilo ali ia mudar a minha vida. E que homem que não gostaria de mudar a sua vida e mudar a vida da tua família? A gente consegue compreender de uma forma contextual, né? Emocional, psicológica. Entendeu? Então, assim, infelizmente, essas questões comportamentais, as pessoas têm que ter muita atenção em relação a isso, sabe? Um atleta, se ele não tiver o psicológico bem trabalhado, se ele não tiver com acompanhamento ali, eu recomendo, cara, terapia, sabe? Pra atleta, ou até pra qualquer pessoa. Às vezes, né, a gente tem muitos preconceitos de questão de terapia em relação ao homem. Eu falo, cara, vai lá, velho, não tem problema nenhum. Tira isso da tua cabeça. Tem um tabu também da terapia, né? Tem um tabu, né? Então, com atleta isso é muito mais perigoso, cara, porque, vou ser sincero pra você também, eu não acho que o atleta ele tem que ter medo, não. Assim, sabe? O atleta ele tem que ser um pouco competitivo demais. Tá na essência do atleta. Eu tô falando como um, Sim, claro. né? Mas quando a gente tá falando do fisiculturismo, por exemplo, o cara tem que ter um pouco de cautela, velho. Porque o fisiculturismo ele te expõe numa zona de risco muito maior do que a grande maioria dos outros esportes. Entendeu? Mas aí que tá, a galera tem que entender que o esporte, quando você trabalha em alto rendimento, isso não condiz com saúde, cara. Isso não é no fisiculturismo. Bateram bastante no fisiculturismo porque é muito mais fácil bater no que se expõe. Perfeito. Entendeu? Igual eu falei, o tanto de lesões que você tem no futebol e a recuperação é em semanas, isso é impossível, a não ser milagre, é questões hormonais. Só que são feitos de maneiras que não consegue, que não é tão divulgado. Só que o fisiculturismo não tem como. Você faz o uso e você se expõe. E quando você pega uma pessoa que ele é influente, eu acho que triplica a responsabilidade sobre aquela pessoa, porque cada passo que ele dá, ele vai querer ser imitado. Perfeito. E quando você tem um garoto de 22 anos que, pô, pelo que eu fui ver da história dele, ele parou uma feira onde tinha atletas com muito mais história no fisiculturismo e não parou daquele jeito, ele tinha uma puta responsabilidade. Será que realmente ele estava preparado para aquela responsabilidade? A mesma galera que deu apoio para o uso, ele tinha apoio não para não uso, mas um apoio psicológico para ele saber lidar com aquilo. Hoje você sai de um Zé Ninguém para um cara mais famoso do Brasil em questão de minutos, cara. Olha isso, cara. Eu tive uma experiência, a gente até brincou, né? A gente fez um vídeo que eu nem participei do vídeo. Um amigo nosso fez um vídeo com ele, na rua, com outro rapaz amigo nosso. Ele só me mencionou no vídeo. Só por ter me mencionado, subiu 2.500 pessoas no meu Instagram em questão de dias, cara. Assim, rápido. Isso, cara. Então, Fenômeno, assim, né? será que você... Eu vou falar... Com esse pequeno acréscimo no meu, quando começou a cair, que foi pra 1 milhão de visualização, quando começou a cair, eu não falei contigo, pô, tô chateado. Olha só. Olha só, um negócio pequeno. Pequeno, Agora imagina pra uma pessoa que tá ganhando, que foi revelado no último podcast que eu assisti, 350 mil por mês. O nível de alcance dele. Olha O alcance do cara é absurdo. Uma das falas que foi dito, que ele falou, que ele tinha medo de fazer exame, não sei se fez ou não, por medo de acabar com o sonho. Ou seja, olha a pressão psicológica olha a pressão, cara. Entendeu? Moleque novo, bom de coração demais, cativante. Só que o que tudo na vida é hype, né? Então o que gera mais hype? Eu bater uma coisa que já é demonizada pela sociedade ou tentar ver o porquê que chegou naquilo?
Entendeu? Porque se fosse só bater no que faz mal, então beleza, então criminaliza o uso, todo mundo que usa é criminoso, Bangu 1, acabou, é fácil, mas não é assim que funciona. A maior verdade que tem é porque passei por diversos países que o uso é permitido e o uso é muito menos que o Brasil. A gente tem também outro assunto polêmico, eu não vou nem entrar nisso, mas só para dar um exemplo, a legalização da maconha. Tanto que se fala em locais que é legalizado e não tem tanto uso. Então, em vez de focar nisso, foca no apoio psicológico que poderia dar para novos atletas como ele, porque hoje vindo para cá já vi lá um novo menino de 20 anos, que será que vai ter que aposentar também, que tá com problema no coração. Mas tá aparecendo um problema no coração agora? Não, porque agora popularizou, tá informando mais. Que poucas pessoas faziam, todo mundo que tá fazendo tá tendo problema. Tá começando a enxergar o que tá meio que oculto. Exatamente. Antigamente o parâmetro ouro era o exame de sangue. Hoje a gente sabe que o exame de sangue, cara, não é quase nada pelo dano que pode causar. Tanto que o exame cardíaco, que é o indicado para atleta, é o ecocardiograma com strain. Porque, por exemplo, eu sou militar, ou tô deixando de ser militar, a gente sabe que trianualmente a gente tem que fazer exame de trienal para saúde, né? Todos os exames, eu sempre passei 0 bala. Ou seja, o eletrocardiograma, para o usuário de esteroide anabolizante, muito dificilmente vai acusar alguma coisa. Muitas das vezes passa ileso. Por quê? Porque são lesões, são microlesões que vão acontecendo ao longo do tempo. E é silencioso. Silencioso, né? Não, assim, tá batendo, tá tranquilo, não tá batendo, aí deu ruim. Então a galera tem que cuidar aí agora. Quando vem de uma vez só também, né? Dependendo, assim, o que foi falado no caso dele é que foi uma soma de fatores genéticos com o abuso. Então, assim, pode, caso seja, por exemplo, arritmia. Se foi assim, mal súbito, pode ter sido, mas tem outros viés que, assim, que é até complicado falar, porque quando a gente fala de algo que não está oficialmente colocado, oficialmente colocado na mídia, pode vir nego falar que está falando besteira, não sei o que lá. A gente já tem o nosso entendimento, que a gente que é da área, a gente tem o nosso entendimento que a gente supostamente acha que aconteceu. Sim. A gente também tem ideia do que a galera tá usando para bater, sabe que não é isso, mas o fato não é ficar fazendo um trabalho de Sherlock Holmes. A parada é entender para que não aconteça com pessoa mais nova. A galera que tá chegando agora, principalmente a geração Z, né? E a galera tá acelerada. Tá acelerada porque Instagram, inscrito, visualização, inspiração, admiração, porém tem que tomar cuidado, né, Alex? Cara, porque o Instagram, ele tá te acelerando o tempo demais. todo, velho. Você se sente atrasado pra tudo se você só prestar atenção naquilo ali. Perde até o encanto da vida, né? Que a dopamina natural, né? Sim. O céu, o mar, músicas, né? Entendeu? Você abre e tu se sente praticamente um falido. Exato. Porque assim, você não consegue ver ninguém reclamando da vida. Sempre a galera tá bem, aí você começa a se cobrar. Cara, eu tô pra trás, espera que eu vou acelerar. Tomar cuidado. Não, né? eu vou acelerar. É aquela autocobrança ali. E se você parar pra pensar, hoje o telefone, ele faz mais parte da vida do que a sua própria família, pô. Exatamente. Hoje você tá colado, antes de a gente entrar, eu tava falando com o Alex, falei, cara, me deu uma amnésia de criatividade esses dias, que eu fiquei olhando pro telefone, eu acho que deu 15 horas olhando pro telefone e não consegui pensar em nada pra fazer, pô. Olha isso. Porque olha o tanto de informação, até eu esqueci quem falou O isso. cérebro não foi preparado pra isso, né? O tanto de informação que uma criança de 5 anos tem hoje. Doutor Augusto Cury? Foi isso. Acho que foram. Tem mais informação do que o imperador na época dele. Roma. Olha só que louco. Você recebendo esse tipo de estímulo o tempo todo, seu cérebro vira uma bagunça. Exatamente. E Alex, eu vejo que você quando competiu em São Paulo também, né? Todas essas informações que vocês trazem aqui, cara, informações de ouro, né? Pro seu público, pro nosso público, porque eu prezo muito na conscientização. Vocês são vozes, né? Alex é voz, não só na teoria, mas prática. Em São Paulo você observou muito isso, que é um estado que realmente as pessoas trabalham, se dedicam, né? Sim. O que você aprendeu muito assim na questão de competidor? Cara, muita coisa que eu consegui aplicar na minha vida pessoal foi advinda da minha conduta como atleta. Então, tem um aspecto muito importante até que eu costumo sempre falar para as pessoas, quando algumas pessoas me procuram, né, até hoje, até pacientes mesmo, sempre algumas pessoas que admiram ali o esporte, mas geralmente essas pessoas elas admiram só pelo aquilo que elas veem no palco, né? Porque elas geralmente não têm conhecimento sobre os bastidores e tudo aquilo que precisa ser feito para poder você apresentar aquilo lá no palco. O que eu tô querendo dizer com isso? A disciplina que eu aprendi através do esporte e o quanto eu consegui distribuir isso para minha vida pessoal e para o meu trabalho. Então, estar em São Paulo lá,
agregou de forma muito produtiva na minha mentalidade. E a partir dali eu entendi que qualquer coisa que eu quisesse fazer na minha vida, eu precisava ter o mesmo nível de disciplina e de aplicabilidade que eu tinha no esporte. Parabéns, cara. O mesmo Parabéns. nível, entendeu? Então eu sempre falo para as pessoas, cara, você quer competir, você quer ser um atleta? Quero. Qual a motivação? Qual o propósito? É só pela estética? Talvez não valha tanto a pena assim. Mas o que você quer adquirir? A mentalidade do atleta? Porque depois que o cara adquire, se o cara conseguir direcionar isso aí para as outras áreas da vida dele, o cara vira um monstro. Exatamente. Bem cedido fica. O cara vira um monstro. Então, por esse aspecto, cara, eu entendi assim, cara, se eu conseguir fazer isso aqui na minha disciplina, se eu conseguir simplesmente sentar num restaurante, olhar para toda aquela comida ali, abrir minha marmita e não sentir vontade de comer aquilo ali, eu acho que eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Então, a partir do momento que eu decidisse, por exemplo, fazer um concurso público, era esse tipo de dedicação aqui que eu teria que ter estudando para poder passar naquele concurso. Então, a minha disciplina, a minha vida de atleta ali, ela colaborou muito para esse fator. Parabéns, cara. De coração, parabéns, porque você tá colhendo tudo que você plantou, né? Graças a Deus. Vini Grilo também, Vini Graças Grilo a aí. Deus. Quando vocês chegaram ali, eu pensei que era o The Rock, é assim que se fala. Eu falei, que isso, cara? O pessoal da Além do Shape veio aqui torrar o metanoia. E você, Vini, assim, nessas questões, cara? Cara, então, são duas coisas que eu sempre vou agradecer, não importa o tempo que passar. Foi a carreira militar e a vida de atleta, né? Falar atletismo, a vida de atleta. Porque agora falou, antes de querer competir, eu queria viver o estilo. Tanto que a minha história no esporte foi acompanhando um atleta amigo meu, tanto que, vamos fazer dieta, vou fazer contigo a dieta. Eu não tinha pretensão nenhuma de subir no campeonato. A gente foi antigamente, era a antiga IFBB, Campeonato Brasileiro em São Paulo. Tava preparando, fiz a preparação com ele, mas só de brincadeira, e sobrou um pouco de tinta, ele foi e me pintou. E na hora lá, quando chamaram os atletas, o cara me chamou, tô chamando, na época, Men's Physique. Eu falei, não tá maluco, sou atleta não. Foi até o Alex dos Anjos. Aí ele chegou e falou assim, cara, trocou uma ideia comigo, falou, cara, tu tá pronto, tal. Na semana seguinte, voltei pro Rio, subi o primeiro campeonato, fui campeão da minha categoria overall. Aí eu gostei. Overall? Mas antes disso, não foi, eu nunca pensei em competir. Foi pela questão da disciplina, igual o Alex falou. Cara, hoje tá muito, por tanta informação que chega até a gente, hoje a galera come bem, cara. Eu tirava o frango da bandeja do jeito que tava e jogava. se botasse sal ia dar merda. Cara, era desse jeito, era ficar 3, 4 dias sem tomar água, a gente sabe que não precisa mais fazer isso, ficava 3, 4 dias sem tomar água, tive rebote, fiquei com a perna igual uma salsicha, então eu já passei por tudo, mas a questão da disciplina me trouxe até onde eu tô aqui. Eu falo com o Alex. Hoje o que a gente vê, tem que até segurar um pouquinho a onda, porque às vezes a gente cobra de paciente que seja igual a gente, igual ele falou. Mas a galera fala assim, eu não consigo fazer isso. Primeira coisa que vem na cabeça, não, tá de sacanagem, tu não consegue. É igual militar. Tu dormiu? Se dormiu, teve jeito. É quase esse padrão. Então essa disciplina me trouxe até aqui. E eu não me deixar contaminar, não seria a palavra certa, pela uma sociedade hoje que eu vejo uma sociedade fraca. Sim. Por diversos fatores, é uma sociedade que não está preparada para desilusões. Tanto que no consultório hoje, você atende um paciente para nutrição, mas pouco se fala de nutrição. Mais se fala sobre vida e mentalidade. Aí uma vez eu fui questionado, até pela minha esposa, ela falou assim, mas você acha que tem necessidade disso? Eu falei, cara, total. Porque se eu não conseguir entrar na cabeça do paciente, ele não vai seguir. Não adianta a melhor dieta que eu faça que ele não vai seguir. Você vê pacientes sair de ótimos profissionais e você começa a se questionar, cara, se saiu dele, ele não vai querer ficar comigo. Mas quando eu comecei a pegar o X da questão, que não é o conhecimento teórico da nutrição, porque assim, muita gente não vai nem gostar disso, mas nutrição é fácil. A nutrição é só você fazer aquilo ad eterno, pro resto da vida. Vai mudar a quantidade de alimento? Tem condição de fazer um negócio mais rebuscado? Você faz. Não tem? Faz o básico. Não existe o alimento perfeito. O perfeito é você fazer aquilo sempre, com constância. Mas como o cara vai fazer isso sendo totalmente bombardeado por desilusão amorosa, família, trabalho, trânsito, não sei o quê. Então, se eu não conseguir fazer aquele paciente, primeiro, ele ganhar confiança no meu trabalho, porque o paciente, o ser humano por si só, ele é teimoso. A partir do momento que eu falo pra você não pode comer pizza, ele já sai do consultório sentindo cheiro de pizza. É verdade. Isso é natural, já desperta um gatilho na mente dele pra isso. Então ele só vai seguir o que eu tô propondo pra ele, que é a parte mais fácil, se ele conseguir ter confiança para eu acessar a mente dele. Então, hoje em dia, eu vejo paciente que a maioria está, entre aspas, doente, e muitas das vezes não é nada de Freud.
é apenas uma conversa. Exatamente. Eu fui criado numa cidade onde dava 6 horas da tarde e eu ia pra porta fofocar, pô. Hoje em dia, cara... Não existe isso. Às vezes eu fico sem ver o Alex aí 3, 4 dias, velho. Às vezes ele entra num buraco de Narnia ali, velho. Ele entra num buraco de Narnia. Tenta mandar mensagem pra ele domingo. Aqui não, aí tem que ter. Não, mas você escolhe, né? Pô, não dá, cara. Tem que ter aquele dia ali, né, cara? Não, tem que ter. Cara, quantas pessoas você fala assim, vou te ligar? Não liga não. Manda mensagem. Acabou esse contato. As interações sociais hoje estão raras, né? E o ser humano precisa disso. Isso vai virando uma bola de neve de problemas que acaba caindo, no final das contas, em um vício. Boa. Ou vai ser, como eu te falei, ou no sexo, ou na droga, ou na comida. Então, quando é na comida, a gente vai fazer um trabalho ali. Hoje tem parceria com alguns médicos para a parte hormonal e parceria com o psicólogo. Mas antes de fechar essa parceria, acredito também, o Alex me passou por isso, cara, a gente apenou já, cara. É paciente chorando, é paciente reclamando. É cansativo que às vezes domingo o telefone toca, sábado o telefone toca. E você também é um ser humano. Sim. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Porque imagina só, para-raio de problema. Eu ainda sou duplicado, ainda tenho personal. O personal é psicólogo. E tem que falar de futebol, falar de novela, tem que falar de tudo. Cara, eu sou ser humano. É o que eu falava pra ele. Eu falei, cara, se a gente não tiver o nosso tempo, é aquela velha máxima, né? Quando acontece alguma coisa no avião, primeira coisa, quando as máscaras caem, qual que é a instrução? Pra você primeiro colocar a tua máscara, pra depois poder colocar na segunda pessoa. Então, se a gente não se cuidar, não tem como cuidar de ninguém. E ama o seu próximo como a ti mesmo, né? Exatamente. Então, assim, hoje a nutrição tem essa questão muito psicológica. E aí criou-se o nome, né? Nutrição comportamental, porque tudo é bonito criar nome. Mas, cara, nutrição sempre foi comportamental. É baseado em comportamentos, pô. Pessoas mudam muito o nome também pra dar um novo caminho, mas pra dar uma gourmetizada. Fica bonito. E aí, ultimamente tinha algumas pessoas trazendo o questionamento de que se o chat GPT não substituiria a profissão do nutricionista. Não, você acha que mediante tudo isso aqui que ele falou, realmente o chat GPT dá conta disso tudo? Ele tira a humanidade, né? Essa interação é tete a tete, né? O famoso tete a tete. Cardápio, realmente, se você abrir agora, você consegue montar uma dieta pra você, vai colocar assim, eu quero emagrecer, quero chegar a tantos quilos, quero ter o percentual de gordura tal, ele vai te dar aí alimento por alimento, gramatura, cálculo, tudo certinho. Mas e aí? Quando as questões emocionais te afetarem? Principal, né? Você vai conversar com ele? E aí? Porque as pessoas estão substituindo os seres humanos, para muitos casos, infelizmente, por a máquina, cara. Claro, isso aqui ajuda, é uma ferramenta. Sim. A internet é um mar de conhecimento, mas depende como nós a exploramos. Senão vira veneno. Muita gente está se envenenando. Porque existem, né, os influenciadores e os desinfluenciadores. Tanto que a gente fala assim para os pais. Eu não deixo meu filho na rua, lugar nenhum. Mas seu filho fica no quarto trancado com o telefone acessando todo tipo de mundo. Que é um grande perigo demais. Por dia de hoje. E o podcast de vocês aí? Tô acompanhando além do Shape. Como é que tá a questão dos convidados assim? É um por semana? Como é que funciona lá? Cara, a gente começou com uma proposta, a gente fazia um episódio por semana, né? 4 episódios por mês. Mas devido à nossa rotina de atendimentos, né? Muito corrido, o Vini também trabalha, tem o personal dele lá, também tem outros negócios que eu faço. A gente acabou reduzindo um pouco essa carga, a gente agora tá fazendo um episódio a cada 15 dias, que ficou melhor pra gente monitorar a rotina assim dessa forma, né, Vini? Ficou assim muito ruim também a questão de você não conseguir também levar informação, entendeu? Então assim, a gente viu que a cada 15 dias fica melhor também pra gente começar a disseminar mais informação, porque às vezes uma semana vai um assunto, ele vai sobrepondo o outro assunto e a ideia a gente não consegue explorar muito aquilo ali. Assim, como a ideia do podcast seja bastante duradouro, então o que não vai faltar é tempo. Então a gente vai tá pensando em trabalhar mais essa questão de explorar aquele assunto. Por exemplo, um convidado agora sábado, a gente vai ter 15 dias para trabalhar aquilo ali, porque em 3 horas de podcast, igual a gente falou, o ideal é que seja 1 hora, mas vai passando quando vai ver 3 horas de podcast. É bem dinâmico, né? E a gente vai em vários assuntos, né? História de vida, preparação. Por exemplo, igual o Metanoia Cast, quando eu tive a ideia. Tipo assim, a gente só muda a nossa realidade se mudar a mentalidade, porque, né? Aí o meu amigo, Thiago, mas eu não consigo. Falei, você consegue, mas como é que você vai mudar a sua mentalidade? Lendo livros, eu já indico logo alguns livros. Lê esse livro, tente aplicá-lo. Porque o conhecimento sem aplicação é como uma joia dentro de uma pérola no fundo do mar. O que serve uma pérola, melhor dizendo, no fundo do mar, dentro da ostra? Para nós seres humanos, nada. Claro que o cara que observa mergulhando, ele vai ver aquelas questões marítimas e vai gostar daquilo. Mas vai ter mais valor quando você tira do fundo do oceano e faz uma pérola e vende, né? Seja em São Paulo, tu vai ganhar dinheiro com aquilo. O conhecimento sem aplicação é apenas conhecimento. Igual agora vocês, eu vou ser o host. Qual é o objetivo do Metanoia?
Registrar legados, que é o de vocês também, estou muito honrado. Abençoar pessoas e transformar vidas através dos conhecimentos, né? Inclusive, conteúdo de qualidade, dar voz também quem não tem voz. E eu prezo muito por isso. Tanto que quando o Marcelinho falou, pô, Thiago, leva o Vini e o Alex Teixeira. Aí eu fui e falei, pô, sensacional, cara, pode marcar o dia que você quiser. Porque o Marcelinho, né, que é entre aspas, o servidor mor. Ele, né, o espaço. Mas a linha do shape, tá querendo reverter a linha do shape. Eu vou lá, hein? Vai cá. Falar sobre, claro, saúde emocional. Eu gosto muito de saúde mental, cara. Saúde Prezo mental. muito por isso. Igual vocês que têm as questões das vidas particulares. Josiane, talatopraxia. Eu falei, como é que tá sua mente, teu sono? Eu me preocupo. Ela, Thiago, eu falei, não, deita pra dormir, pra você desacelerar. Aí eu falo, meditação guiada tá fazendo? Chá de erva acideira pra diminuir um pouco os neurotransmissores. Então, para quem produz conteúdo, eu me preocupo muito com a saúde mental. Em breve, não sei ainda esse ano, eu vou montar umas palestras de saúde mental para ver em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Primeiro pro bono, no aspecto de abençoar pessoas, né? Transformar vidas, porque enquanto nós estivermos vivos, Alex e Vini, vamos fazer nossa parte mesmo. Não, sim. Conhecimento, abençoar pessoas, porque o conhecimento que está dentro do seu coração e da sua mente, vocês são instrumentos de Deus na Terra, eu acredito nisso. Vocês são luzes nos dias de hoje. Então, a gente não pode se omitir, se posicionar com autoridade. E a gente ensina e acaba aprendendo. Como o Vini falou, cara, cada podcast que a gente grava aqui, cada convidado que senta aqui, a gente aprende alguma coisa. E isso eu consigo aplicar depois, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Parabéns. Cara, o tanto que eu já aprendi aqui com os convidados aqui, cara, eu acho que eu não aprendi na vida. Maravilhoso, né, mano? Esse programa foi fantástico, cara. Não é troca. Maravilhoso, mano. Troca com o paciente também, troca com a convidada. É assim, é você viver em campo. O que você, às vezes, pega na literatura. Livro é muito bom. Eu tenho um vício de livro, cara. Sempre procuro ler 3, 4 livros no mês. Parabéns, cara. E agora comecei a loucura de tentar ler 3 livros diferentes. No mesmo mês, né? Espiritual, um técnico falando sobre hormônio, que eu sou apaixonado, e outro de finanças, que são as 3 áreas que eu... Psicologia financeira, já leu? Pô, me amarro. E o TDAH? Pô, então, eu peguei os macetes, comprei uma luminária. Eu vi essa parada num podcast, eu achei fantástico. Eu deixo com o ator escuro que a luminária no livro. Porque se eu dispersar um pouquinho, eu já me perco quando eu vejo que estou 1 hora viajando e esqueci o livro. Ó, para o TDAH. Vou te falar, eu entrevistei um amigo nosso, o juiz Luiz Alberto, né? Eu tô até no grupo de filosofia dele. Eu só ouço papel e caneta, esquece. Eu fico o dia todo. Tem até episódio dele. Ele falou, eu falei pra ele, não, Thiago, eu acho que eu li sobre isso também, que quando você tá ali focado, hiperfocado, lendo, se você se distrai alguma coisa... 20 minutos para tu voltar ao raciocínio, isso. de hiperfoco. Então, igual você falou, do Alex Teixeira aí, cara, eu aprendo todo dia. Vai ter um dia que eu gosto, eu praticamente assim, né, como tem muitas coisas para eu fazer, mas eu gosto de assistir o programa inteiro, meus convidados, que eu gosto de honrá-los, mas você aprende mais do que... Por isso que eu deixo o convidado à vontade, eu gosto de aprender, cara. Vocês têm muito a ensinar. Cara, você acaba aprendendo demais aqui, uma troca de informação que... Sem nem explicar. Só sei que às vezes tem coisas que eu aprendo aqui e que depois eu acabo aplicando em alguma coisa, ou às vezes replicando, que eu falo assim, cara, nem sabia que eu tinha aprendido isso. Olha isso, cara. Às vezes tu replica no natural. Nem sabia. Cara. Tipo assim, nem sabia. Eu falo alguma coisa com um paciente que eu ouvi aqui de alguma pessoa. Falei, cara, eu não sabia que eu tinha... Uma palavra... Eu tinha absorvido isso, É. sabe? E é impressionante, pô. O nosso cérebro é plástico, né? Plasticidade cerebral. Eu gosto muito de neurociência também, né? Conexões neurais, córtex pré-frontal, né? Tu segue o Wesley? Delanogari? Sensacional. Eu sigo também o Pedro Calabres, né? Também. Maravilhoso, cara. Eu uso muito a técnica dele para a consulta, cara. Para acessar o paciente. Cara, é coisa mínima, mas eu nunca deixo o paciente entrar sozinho na sala, com a secretária conduzindo, eu pego na porta. Ali já vou fazendo uma análise com ele. Por quê? Porque eu tenho que arrumar uma porta de entrada para poder divulgar meu assunto. Senão eu vou ser mais um, cara. E, cara, o nutricionista tem uma porrada. E a ideia é o quê? Eu sempre falo ao paciente... eu não vendo dieta, eu não vendo consulta, eu vendo experiência. Você está pagando hoje por 40 anos de vida que eu já vivi. Então eu tenho que passar essa experiência. E a experiência na clínica, ela começa ao momento que ele entra na porta. É a secretária falando com ele, é o café que muitas vezes ela não dá, e eu que pego para levar para ele, para criar uma conexão. Isso é neurociência. Quando você cria uma conexão com o paciente, na hora que você vai começar a tratar da nutrição em si, você já ganhou o paciente. Exatamente. Aí o objetivo foi conquistado. Passar a dieta não é o objetivo. O objetivo é ele entender a filosofia. Eu quero que ele fique comigo eternamente. Eu até brinco, trocar de carro, casa. Mas se ele for embora, o que ele tem que levar é o legado, é o ensinamento. Por isso que eu sou professor de educação física. Eu sou bacharel em nutrição. Eu ensino a nutrição.
Entendeu? Então, senão a galera se perde muito na clínica. Ah, o quê? Diabetes? Não, eu não tô tratando um paciente, eu não tô tratando uma doença. Tô tratando ali uma pessoa. Entendeu? Então, Parabéns, o que falta hoje na nutrição é o acolhimento. Isso só tô replicando o que eu ouço no consultório. Ah, você é muito bom. Ah, você é top. Eu falei, não sou top não. Tô fazendo o que todo mundo deveria ser. É igual 10%. Eu quase me arrebento, mas eu só pago 10% se o cara fizer extremamente, absurdamente o que ele não é pago para fazer. Parabéns. Se ele me atender bem, ele não tem 10%. E por muito pouco minha mulher me questionava por causa disso. Eu falei, não, mas é o básico. Porque o mínimo ele já é pago para fazer. Aí os 10% é o que ele faz a mais. Então eu não estou sendo pago, elogiado para fazer o que estou fazendo. Isso daí é básico. Só que hoje a gente vive no campo profissional, mas também numa sociedade onde a mediocridade se tornou comum. Você ser medíocre é natural. Você ser mediano é natural. Você só fazer o que é o certo quando você está sendo visto é natural. Então, quando você faz o mínimo, você se destaca. Então, será que eu sou bom ou a maioria se coloca abaixo do que ser bom? A referência está baixa, né? Entendeu? A referência está baixa. E aí, Alex? Essas questões que ele mencionou também. Concordo 100%, cara. 100%. O que eu recebo de paciente com queixa de que vem, às vezes, de outros profissionais, fui na consulta e depois simplesmente não me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem, se eu estava conseguindo fazer. São justamente esse tipo de detalhe que faz toda a diferença para que o paciente realmente entenda que você está ali por ele. E não propriamente só pelo dinheiro, né? O dinheiro tem seu valor. A gente não vai trabalhar de graça, até porque a gente tem conta para pagar. Mas é uma pessoa que está ali, como o Vini falou. Perfeito. Uma pessoa gosta de ser acolhida, gosta de ser bem tratada. Uma pessoa gosta de realmente sentir que o outro se importa. Então, nós, profissionais da área da saúde, temos que fazer o paciente se sentir importante. Isso daí exatamente. Esse é o diferencial do profissional, diferencial. Né? Acolhimento, ouvir. E também o principal objetivo, ajudar aquele cara, né? Sim. Ou aquela mulher de destino, né? Porque vai ser um ponto de partida. Sim. Agora bate bola rápida aqui, porque o programa ele é bem dinâmico. Alguém que você admira no Brasil, depois de Deus. Que eu admiro no Brasil, depois de Deus. Vamos lá, um atleta. Boa, atleta. Eu ia falar do meu pai, né? Depois de Deus e o pai. Meu pai é minha maior referência. Sim. Mas de atleta profissional. Bodybuilding? Bodybuilder. Bodybuilding. Cara, São tantos hoje em dia, fica difícil, hein? Vamos lá. Um atleta que eu me espelho bastante, que eu tenho como referência, é justamente o Rafael Brandão. E tu, Vini? Cara, atleta, eu sou um cara meio yoga, cara. Eu não consigo admirar assim. Pode ser internacional também, internacional. Não, mas o atleta que eu admiro, pô, o Alex, cara. O Alex eu acho um cara. Sensacional, pô. Vamos aqui, aperta a mão aí, meu irmão. Não, fica muito gay, velho. Não, pô. Aperta a mão, papai. Tirou onda, pô. Não, mas é sério, porque acho que. Tirou onda. Você convive com o cara. É porque assim, é um cara que eu convivo e eu vejo que o cara não é Instagram, velho. O cara é essa parada mesmo. Maneiro, cara. O cara é igual um robô, velho. Mas tá falando assim, tá bom demais. Eu tô melhorando. Tá melhorando. Tá até assim, eu falo do Rafa, por exemplo, porque... Muito humilde ele, conheci ele lá em São Paulo, cara. É um cara que parece que tem um lifestyle parecido com aquilo que eu gostaria de viver, sabe? O cara é pai, o cara é um bom marido, o cara é um bom empresário, entendeu? Então, acaba refletindo, tipo, pô, maneiro esse caminho. Maneiro, é o que eu gostaria de seguir, entendeu? Como atleta, mas também não deixo de admirar esse cara, não. Mas é por quê? Porque você viu com os caras, entendeu? Você viu com o Ramon, com o Rafael, exatamente. Teve convívio na casa. Bacana. Sim. O Ramon foi um cara... Na época do Max Titânio eu acompanhei, pô. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá, tipo, várias vezes lá. Um moleque muito humilde, diferente, bom coração. E tudo que ele tá vivendo hoje é por conta disso, né? Exatamente. Plantou, colheu, tem um coração puro. Nunca vi tratar ninguém mal, sabe? É um cara que pra mim é até um pouco estranho, né? Porque eu sempre fui muito robotizado, mas é um cara que chegava e te cumprimentava, te abraçava, dava beijo no teu rosto e eu ficava olhando assim. Sabe? Tipo, fica meio escaldado. Calma aí, porque não é comum a pessoa ser educada. Exatamente. Pô, fulano ali, né? Pessoa boa de coração, claro, exatamente. né? É a pureza. Fora das câmeras. Fora das câmeras. Isso que é maneiro. Fora das câmeras. A pureza do cara ali, sabe? O cara simples. Simples, entendeu? Tipo assim, independentemente da sua posição, quem você é, o que você faz... O tratamento é igual, entendeu? Uma pessoa também que a gente pode citar também aqui, que assim, esse eu tive convívio do zero praticamente ao topo do mundo, que foi a Isa e o Gui, cara. Eles não mudam. Eles são Conhece a Isa Pereira? Isa Pereira? Nunes? Daqui de Nova Iguaçu, não? Mr. Olímpio, pô. Ela foi Mr. Olímpia. Ela é... Tipo assim, o Mr. Olímpio, quando fosse Copa do Mundo, no fisiculturismo. Ela chegou lá no top 1. Cara, eu acho que eu cheguei a vê-la porque eu na época, eu tava com outras coisas pra fazer também, né? Então aí o pessoal ficou comentando lá na Cidade Queimada sobre ela. Cara, é assim, ela
agora tá passando uma temporada aqui, porque ela até explicou por causa de patrocínio. Cara, na academia, dá atenção a todo mundo. Assim, eu conheci eles... Humildade, né, irmão? Isso é bom demais, eles mano. sempre foram juntos, é marido e mulher. Maneiro, sempre foram cara. juntos. Cara, Grande equipe os dois. O esposo, o Gui, cara, o cara é fantástico. Maravilhoso. O cara, assim, tinha tudo, entre aspas, né, pra ter arrogância, porque o cara chegou no topo do mundo. Quando você pensar no topo do fisiculturismo, eles chegaram lá. E viram de Nova Iguaçu sem quase... Honrando a Baixada, praticamente assim, quase sem nenhum incentivo. Depois conseguiu, lógico, mas saíram daqui pra ver Estados Unidos e, cara, não muda. Fizemos Maneiro. um convite, cara. Eles chegaram aqui no Brasil legal. no final do ano passado. Agradecendo. Fizemos o convite, pô, vocês topam ir lá no podcast, pô, a gente tá começando E agora. quando eles aceitam, fica felizão. Não tem tanta... obrigado, cara. Cara, eu fiquei nervoso. É maneiro, porque eu não cara. esperava. Fiquei nervoso, pô. Potencializa aquilo que a pessoa é, né? Dinheiro ou poder. Justamente, entendeu? Não adianta. O juiz falou isso aqui, o nosso amigo Luiz Alberto, né? Ele só mostra o que a pessoa é, cara. E... vou te fazer, eu até brinco, né? O cara não fica babaca por ter dinheiro. Ele só é um babaca pobre. O cara, quando é babaca, ele sempre se babaca. É fogo, né? Então, mano? o cara, quando ele é bom de coração, tem caráter, quando ele tem dinheiro, ele só vai triplicar e multiplicar o caráter dele. E vai ajudar muitas Vai pessoas, ajudar que é o muitas principal, pessoas, cara. Entendeu? Agora, quando o cara, pô, teve dinheiro e ficou babaca. Não, ele sempre foi babaca, só não podia fazer nada. Infelizmente, né, mano? Se desfazer das pessoas, eu acho que... Nossa, exatamente. todo mundo é igual, pô. Exatamente. Do pó viemos, ao pó retornaremos. É uma certeza, né? Exatamente. E essas questões do... Grandes, igual, por exemplo, assim, alguns amigos que às vezes a gente convida, né? Quando eles aceitam assim, o Marlon tá nos Estados Unidos também, na época que eu tinha cabelo, né? Ele cortava meu cabelo em 2008. Daqui a pouco o Neymar, Vini Júnior, tá nos Estados Unidos, em Orlando, tem o salão dele aqui em Belfort Roxo aqui, e eu converso com ele às vezes. Aí ele tocou isso aí, essas questões da humildade. Thiago, eu não mexe na minha cabeça, porque eu sei de onde eu vim, cara. Eu sei lá que a gente pegava o trem junto, e hoje tá muito bem, né? A pessoa não esqueceu as humildades. Dom Marlos também. Isso aí é muito importante, cara. O Deus Vinícius- abençoa, pô. O Vinícius também que veio aqui, pô, o moleque tira uma onda lá na Rússia, Vinícius lá. Cruz, caramba, lutador, o cara aqui MMA. humildão, Sensacional, humildão. Eu mano. não posto uma parada, ele vai lá e curte. Que maneiro, Assim, cara. é a índole, né, cara? É caráter. Isso aí não muda, não. Isso aí é imutável. Alex Teixeira e Vini Grilo. Deixa uma mensagem pra essa garotada aí que tá chegando agora, porque você é referência, você também é referência. E eu me preocupo muito no aspecto de saúde mental, né, cara? Viver um dia de cada vez, respeitar o tempo. E ditadura da beleza. Cuidado, pessoal. A gente tá numa era de tecnologia. Tenha cuidado com as ilusões. Deixa a mensagem pra galera aí, cara. Cara, assim, o principal aspecto que eu tenho aqui pra deixar de recado pro pessoal sempre tá se atentando e, se possível, buscar ajuda, é procurar saber como é que tá a sua saúde mental, sabe? Principalmente saber se policiar daqueles estímulos que você tá vendo, se aquilo ali que você tá consumindo realmente é pra você, né? A gente comentou aqui várias vezes o quanto a rede social nos acelera o tempo todo. As pessoas são imediatistas, mas elas não estão tão dispostas assim a fazer aquilo, mas se influenciar alguém a fazer, sabe? Então a gente tem que se policiar em relação a isso. A gente tem que parar com essa sensação de que a gente está atrasado, de que com 25 a gente tem que ser milionário, de que com 25 a gente tem o melhor físico do mundo, de que a gente tem que ter a melhor casa do mundo. Cara, isso daí não é realidade, isso aí só é vendido no Instagram. Aquilo ali é uma vida fictícia e a gente não pode se basear naquilo ali. Parabéns. Então o que eu deixo de recado pra galera é isso, cara. Ó, se atenta na rede social, vê se o que você realmente está consumindo é pra você, se aquilo ali vai te fazer bem. Se você tem um sonho, cara, tenta fazer isso da melhor maneira possível, mas sempre pensando ali no longo prazo, de maneiras que você não vai precisar se expor, tanto assim a ponto de colocar sua saúde, sua integridade em risco, entendeu? Porque, cara, no fundo, será que vale a pena? Né? Então, meu recado que fica aí pra galera se conscientizar, buscar a ajuda de um profissional, se possível, um psicólogo, um médico, sempre que você tiver uma dúvida sobre alguma coisa. Esquece ChatGPT, é uma boa ferramenta, mas não tem como você levar isso para sua vida. O profissional, ele vai saber, ele vai ter mais tato com você, ele vai te escutar, ele vai entender todo o contexto ali que você precisa. E eu acho que é isso, cara. Acho que eu tenho que para deixar de recado aí pra galera. Excelente. Vini Grilo. Então, o que ele falou importante ali da questão da mente, cara, curar a mente. Eu acho que toda boa e má decisão é a partir de uma mente bem forte e blindada. E pensar sempre qual é a sua identidade. Lembrar sempre que a nossa primeira identidade é filho de Deus, cara. Então, assim, tudo que vem além disso é complemento. Se você tem uma mente blindada e você nunca se esquece da sua identidade ser filho de Deus, você começa a ter melhores escolhas na vida. Eu acho que muitas das pessoas que se deram mal no esporte, mas
nos posts que eu falo em maneira geral, foi por mais escolhas. Perfeito. Então, assim, cura da mente, existe uma vida pós-Instagram, porque a galera tá vivendo isso aqui, a galera tá perdendo noção de realidade. Isso daqui é uma total irrealidade. Muitas das pessoas que estão querendo mostrar felicidade são pessoas extremamente infelizes. Então, procura estar sempre intelectualmente melhorando, se atualizando. Que, assim, procura estar, para fechar a mensagem, ambiência. Procure estar em ambientes que te agreguem. Procure estar em ambiente onde pessoas somam contigo. Se você está errando já no ambiente, a tendência é que você continue sempre a errar. Show? Senhores, palavras impactantes, palavras que são semente. Palavras são semente. Coloque essas palavras no fundo do coração da sua mente, né? O Metanoia Cast Brasil honrado com Alex Teixeira, Vini Grilo, host do Além do Shape. Já se inscreve no canal deles, no Instagram, segue no Instagram. O pessoal pra achar, vocês já falaram já do Instagram? De novo, pra gente não... Eu vou botar na descrição. Show. Mas pro pessoal conhecer Vini Grilo e Alex Teixeira. Começar por você? Então, meu arroba é @dr.prof_Vini Grilo, com 2 N's e Y. Tem da minha clínica também, que é Face Health Clinic. E o Além do Shape, né? Além do Shape, é isso aí. Meu tá lá, só botar lá Alex Teixeira. Não tem minha clínica, mas tem meu consultório, atendo aqui mesmo no próprio edifício que a gente tá gravando aqui. E tem o Instagram lá do podcast também, tá lá na minha bio lá também. Tô começando a me familiarizar agora mais com rede social, começando a produzir uns conteúdozinhos aí. Bacana. Entendeu? Sempre tentando melhorar, produzindo. E é isso, cara. Acho que a vida é isso. É melhorar e evoluir sempre. Exatamente. Pessoal, mais um episódio do Metanoia Cast Brasil, né? Metanoia é mudança de mentalidade. Ou a gente muda, ou tudo se repete, né? Claro que a gente só muda a nossa mentalidade lendo livros. Primeiro, antes de tudo, sendo humilde. Pra gente ouvir pessoas maduras, experientes, capacitadas. Ouviu, leu livro, assistiu palestras. Humildade, paciência, constância e respeitar o processo. O que o processo te ensinou, Alex, pra gente fechar? Cara, o processo é o ponto mais importante. A gente tem que aprender a viver o processo. O processo, ele vai te ensinar toda aquela base que você precisa para poder você não se sabotar e aprender a lidar com todas as adversidades. Sensacional. Vini Grilo, processo, o que te ensinou? Militar, empresa, tudo? Cara, se você não vive o processo, quando chega no objetivo, não tem graça. O objetivo em si não é o objetivo, e sim toda a caminhada. Então, o processo me ensina e vai continuar me ensinando até o final. O objetivo acaba sendo... Hoje é um, amanhã é outro, mas evoluir sempre. Mais um episódio do Metanoia Cast, a gente passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. Antes que a gente esqueça, né? Tem alguém especial pra mandar um abraço, um beijo? Não pode esquecer, hein? O Vini Grilo, o Alex Teixeira. Sempre tem, cara. Queria agradecer aí a minha família, queria agradecer a minha esposa, aos meus pais, que eles estão sempre presentes. Maravilhoso. Tanto quando eu tô participando de um outro podcast, quanto quando a gente tá gravando aqui o nosso aqui, eles estão sempre lá participando nos comentários. E esse apoio deles é essencial. A família é a base, né, cara? Exatamente. Então, um grande abraço aí pra minha família. E um abraço também pros meus seguidores aí que estão sempre acompanhando, sempre compartilhando os conteúdos aí. Muito obrigado de verdade a cada um de vocês. Vini Grilo. Vamos lá, queria agradecer primeiramente a minha esposa, né? Porque depois que eu vim pro Rio de Janeiro, praticamente eu e ela pra tudo. Toda a loucura que a gente tem na cabeça, a gente compra a loucura do outro, a gente tá progredindo junto. A clínica, foi graças a ela, porque se não fosse ela, acho que eu não teria a clínica, porque eu, vou fazer. E assim, meus filhos, né? Meu filho e minha filha. E basicamente, assim, a minha família tá sempre me apoiando, tá, em tudo que eu faço. Eu sou um pouco recluso em relação a isso. Primeiro eu faço para depois eu falar, então fica meio que oculto, mas estão sempre apoiando. E meus seguidores, cara, que assim, não sou o melhor cara da rede social. Cara, meu Instagram, o Alex até brinca, porra, uma loucura do caramba, cara. É collab com tudo, tem estética praticamente nenhuma. Mas o feedback é legal pra caramba. Inclusive, quando eu tava aqui agora, teve uma menina que botou aqui agora assim, eles são de Queimados, né? Conheço eles, a galera participa muito. Que bacana, cara. Isso aí ajuda muito a gente, porque muitas das vezes a gente não tem noção do quanto que a gente impacta na vida das pessoas. Eu fui ter noção disso quando eu falei assim, cara, não quero mais nada não, vou postar mais nada não. O que aconteceu, cara? O que
que foi, não sei o quê. A galera se preocupa. A gente acha que não tá vendo. Tá vendo. Então, assim, é aquela influência. Muita gente tem vergonha de falar, mas tem muita gente assistindo. Então, eu queria agradecer a todos aí. E a minha esposa, principalmente. Pessoal, pra fechar agora, esse podcast aqui veio dinâmico. José foi vendido pelos irmãos, ficou preso, foi curado na prisão, a priori porque magoado não governa. E ele se tornou governador do Egito. Muitos da Bíblia passaram por processos. Jó passou por um processo, perdeu tudo, depois teve o dobro. Também Moisés foi encontrado num lago pela filha de Faraó, depois se tornou... Libertou o povo, para quem acredita, eu acredito, né? Ou seja, tudo envolve o processo. Então tenha paciência, respeite o processo, procure profissionais capacitados, porque a sua vida não tem preço. Cuidado com a vaidade. Viva um dia de cada vez. E conte com o Metanoia Cast, conte também com o Além do Shape. O Além do Shape está aí fazendo um trabalho sensacional, trazendo informação de qualidade. E eu me preocupo muito com isso. Saúde mental, saúde física e, claro, né? Vida, regrada, nutrição, esporte. E mais um episódio do Metanoia Cast Brasil. Ou a gente muda ou tudo se repete. Muito obrigado. Alex Teixeira. Cara. Muito obrigado pelo Vini Grilo. Eu agradeço.